E aí galera, tudo bem? Meu nome é Nathan Fronza, vou começar o vídeo de hoje contando um pouco da minha história, depois a Cris vai contar um pouco da história dela. Vamos lá? Eu nasci em 1988, na cidade de Tatuí, interior de São Paulo, mas minha família é catarinense, são de Rio do Sul, e foram para Tatuí em 83 para estudar música, tanto meu pai quanto minha mãe. Minha mãe, hoje ela é artista visual, na verdade ela já era antes, mas nesse período ela foi estudar flauta transversal e meu pai foi estudar guitarra e violão. E posteriormente meu pai se tornou professor de guitarra desse conservatório de Tatuí, que é considerado o maior da América Latina, e eu nasci em Tatuí. E tive uma infância muito ligada à arte, tanto pela minha mãe quanto pelo meu pai. Ia muito para Santa Catarina, na casa da minha avó, onde tinha muito contato com a natureza, fruta direto do pé, essas coisas assim. Invadia a casa do vizinho para subir na goiabeira, pegar umas goiabas e tal. O vizinho vinha com um pedaço de pau atrás, era muito louco. Tive uma infância bem legal. Aos 13 anos eu comecei a tocar guitarra para valer, apesar da música estar presente na minha vida desde antes do meu nascimento, até na gravidez da minha mãe, quando ela tocava na orquestra e tal. E fiz aula de piano, flauta, tudo isso na minha infância. Mas aos 13 anos eu comecei mesmo a tocar guitarra para valer. Tive uma adolescência bem legal também, já tocando em bandas e tal. Em 2006 eu comecei a estudar música aqui em São Paulo. Fui aluno de um cara chamado Mozart Mello, que foi grande amigo do meu pai. Um cara sensacional, tive ótimas oportunidades no meio musical, de aprender com muita gente muito fera mesmo. E em 2009 eu mudei para São Paulo. E comecei a tocar em bandas aqui e tal. Estou aqui desde então. E você, Cris? Bom, eu mudei para São Paulo no final de 2010, um ano depois. Vim para cá com a intenção de estudar moda mais a fundo e acabei indo para o lado de consultoria de imagem e estilo, que foi onde eu realmente me encontrei no meio da moda, porque antes eu passei por várias outras áreas nesse meio. E, bom, antes disso, morava em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, e como o Nathan falou, também tive uma infância com muito contato com a natureza, ia para o sítio praticamente todo final de semana, colhia fruta direto do pé, verdura direto da horta, tinha todo esse contato com os animais. E depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouco sobre essa parte também, que acabou influenciando muito na minha escolha em relação ao veganismo. Que mais? Eu acho que é isso, eu tive uma infância privilegiada nesse ponto de já ter esse contato, essa busca, essa conexão com a natureza e com a alimentação natural, né? De orgânicos, quando ainda não me chamavam de orgânicos. E aí, quando eu vim para São Paulo no final de 2010, acabei me desligando um pouco disso. Comecei a viver São Paulo mesmo, toda a correria, todo o estresse, toda a loucura. E nesse meio, a gente acabou se conhecendo. E aí, conta como foi, quando, onde. A gente se conheceu, a gente nunca contou isso publicamente, eu acho, né? Verdade, primeira vez. A gente se conheceu no Bexiga, ali na 13 de maio, no Halloween de 2011, provavelmente entre as 3 da manhã, 4h30, algo assim. 8.
A gente era um casal nada natureba nessa época, tava vivendo São Paulo intensamente. Interessante até falar isso para ver como mudanças são sempre possíveis, né? É só querer, né? Não é aquela coisa tipo, ah não, é porque você nasceu de tal jeito, cresceu assim. Não, sempre são possíveis essas mudanças. E aí a gente se conheceu, tinha bebido bastante e tal. Ele tinha tomado bastante tequila antes de sair de casa. Eu tinha tomado tudo. Na casa do Zé, que era o tecladista de uma banda cover dos Beatles que eu tocava. Nossa, que saudade. E foi assim. E a gente se deu muito bem. Logo de início, assim, foi um negócio bem legal, assim. Além daquela química, a gente já se entendia, assim. Meio que não precisava falar e explicar certas coisas, assim. Eram naturais para entender o outro, né? O que mais a gente fala? E a gente se conheceu, eu continuei trabalhando nesse meio da moda por mais um tempo, vivendo ainda esse estresse, sentindo no físico, no mental, todo esse peso de São Paulo no início. E vários problemas de saúde começaram a aparecer. Como o Nathan sempre fala, as visitas à farmácia eram bem frequentes. E por viver, ter uma alimentação convencional mesmo, não era nada absurdo, mas era por falta de tempo, comer muita comida congelada, não preparar mais o alimento em casa como era antes, né? Antes de vir para São Paulo, pouco tempo para dormir, muita correria, trabalhar de domingo a domingo, não pensar nesse lado até ele começar a realmente interferir na nossa vida, né? E aí chegou o momento que a gente falou, chega, a gente precisa rever isso, como a gente faz, né? Aí junto a gente já começou a pensar nisso porque tava afetando a vida de ambos, né? O Nathan fumava, bebia, eu também ainda bebia, e essa alimentação convencional e toda a correria, a gente tentou ver como começar isso, né? E a gente vai contar esse início de onde surgiu o Casal Natureba e o porquê, um pouco mais explicadinho no próximo vídeo. É isso aí, espero que tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal. Inclusive no meu também, como música, se quiserem, basta digitar Nathan Fronza. Procurem Casal Natureba, Instagram, Facebook, etc. E é isso aí. Até a próxima. Até mais.